bom dia, a paz do Senhor para meus irmãos, amém. Que quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém, que se encontra em Mateus, capítulo 20 e o versículo 32. Mateus, capítulo 20 e o versículo 32. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Só até aqui, meus irmãos. Nessa manhã, meus irmãos, Deus está perguntando para mim e para você o que é que eu e você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque o dono do milagre está passando hoje, meus irmãos. E está perguntando para mim e para você o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. E que você venha pedir com fé, meus irmãos. Porque Ele hoje, meus irmãos, quer fazer o que eu e você deseja, meus irmãos. Deus hoje vai fazer o que você não pode fazer, meus irmãos. Porque só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. E Ele hoje, nessa manhã, está perguntando para mim e para você o que é que eu e você quer que Ele faça, meus irmãos. E o que você venha pedir com fé, meus irmãos. Porque Deus hoje vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Deus hoje vai fazer o que você tanto deseja, meus irmãos. Porque só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. Mas que você venha pedir com fé, meus irmãos. Vá pedindo aí onde você se encontra, meus irmãos, com fé. Que Ele vai fazer, meus irmãos. Vá falando para Ele o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque Ele está perguntando aqui. O que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Vai pedindo aí com fé, meus irmãos. Porque hoje Ele vai responder, meus irmãos. Porque hoje Deus vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Vá falando para Ele aí o que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque hoje Ele está respondendo, meus irmãos. Porque Deus hoje Ele vai fazer o que você tanto quer, meus irmãos. Porque só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. E Ele está perguntando aqui hoje, meus irmãos. O que queres que eu faça, meus irmãos? Vá pedindo aí, meus irmãos, com fé, meus irmãos. Vá falando para Ele o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. Vá pedindo aí onde você se encontra, meus irmãos. Vá falando com Ele, meus irmãos. Vá falando para Ele o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque Ele hoje está operando um milagre na minha tua vida, meus irmãos. Porque hoje Ele vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o que você não pode, meus irmãos. Quando você não pode, quando você não aguenta mais, aí que Ele chega, meus irmãos, perguntando o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. E que você vá falando com Ele agora, meus irmãos. Vá falando com Ele agora o que é que você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque Ele vai responder a mim e a você, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para operar milagre na minha tua vida. Só Deus para fazer o impossível na minha tua vida, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus Ele é justo. E Deus não desampara os dele não, meus irmãos. E hoje Ele está perguntando para mim e para você o que eu e você quer que Ele faça, meus irmãos. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E tenham um ótimo sábado para todos.